gravar, não vai nem aparecer. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Começando mais uma aula de Educação Física. Podem colocar o nome completo de vocês e o código da turma logo na frente. Tá bom? Esse comando é para garantir a presença de vocês. Beleza? A nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma atividade fora do PET, porque teve gente que ainda não buscou o PET na escola. Tá? Então, o PET, a gente só vai começar a trabalhar a partir sem ser na semana que vem, na outra. Tá? Porque na semana que vem nós estaremos com um grupo na escola. E, como eu já expliquei para vocês no grupo, em forma de áudio, toda vez que o professor Rodrigo estiver na escola dando uma aula presencial para um grupo de alunos, os alunos que estiverem em casa não terão atividade de educação física para fazer. Certo? Então, vocês terão atividade de educação física só quando todos os alunos estiverem em casa. Combinado? Então, vai funcionar dessa forma. Então, na próxima vez que tiver todo mundo em casa, nós iniciaremos com o PET. Ok? Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou falar um pouquinho sobre a aula. Todo mundo já sabe que domingo passado terminou os Jogos Olímpicos. Então, vocês não fizeram nenhuma atividade de Jogos Olímpicos, apesar que os Jogos Olímpicos, quando a gente fala de esporte, tem tudo a ver com a educação física, né? Então, para a gente não passar em branco, eu vou fazer uma atividade hoje com vocês sobre os Jogos Olímpicos. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história e conhecer também um pouquinho sobre as modalidades que foram disputadas nos Jogos de Tóquio agora, que terminaram domingo. Beleza? Então, é importante vocês conhecerem um pouquinho sobre a história, para quando chegar lá nos próximos Jogos Olímpicos, lá em 2024, vocês já terão conhecimento a respeito de como que funciona. Beleza? Vocês vão saber também que os Jogos Olímpicos eles são disputados de 4 em 4 anos. Só que os próximos Jogos vão ser disputados daqui 3 anos. Por quê? Porque teve a pandemia. Esses jogos que a gente estava assistindo a semana passada eram para eles ter acontecido no ano passado. Só que por conta da pandemia, tiveram que adiar e só conseguiram fazer esse ano. Beleza? Então, nos próximos jogos que serão disputados lá em Paris, na França, vocês terão aí por volta de 13, 14 anos, então vocês terão um entendimento melhor do que está acontecendo lá. Ok? No final da aula, eu vou passar uma atividade. Essa atividade vai ser um formulário. Nesse formulário terá perguntas sobre a aula de hoje. E essas perguntas valerão nota. Que nota? As notas de atividade complementar. Tá? Então, todo mundo sabe que as professoras passam atividade complementar, o professor Rodrigo também passa atividade complementar, e essas atividades complementares valem nota. Certo? Que nota, professor? No terceiro bimestre, as atividades complementares valerão 8 pontos no total. O PET vai valer 12. E os outros 5 que sobrarem, para totalizar 25, serão da avaliação bimestral, avaliação trimestral, que a professora faz com vocês. Já fez no bimestre passado e vai fazer nesse bimestre agora também. Então, são 5 pontos de avaliação trimestral, 8 pontos de atividades complementares e 12 pontos para quem entrega o PET preenchido, para quem entrega o PET respondido. Já aconteceu alguns casos aí de alunos que entrega o PET da professora, responde tudo direitinho e não responde o meu. Se não responde o meu, não garante aqueles 12 pontos. Certo? Então, é importante responder a parte de educação física também. Quem já pegou o PET, vai observar aí que o PET volume 3, ele, além das outras disciplinas, eles foram incluídos também artes e ensino religioso. Então, ele está maior. Então, vocês terão um trabalho a mais. Então, agora, mais do que nunca, vocês têm que ter esse compromisso aí de realizar todas as atividades. Beleza? Ah, professor, se eu fizer o PET,
eu já consigo os 12 pontos. Se eu fizer a avaliação da professora, avaliação trimestral, eu garanto mais 5 pontos, então eu vou ter 17. 17 já é a média, porque a média é acima de 15. Beleza, você vai ter a média, mas as atividades complementares, ela vale, além da pontuação, vale como carga horária também. Então, se você não fizer as atividades complementares, você vai ficar devendo carga horária. Aí vai acontecer igual eu estou entrando em contato com alguns pais e alguns alunos que está devendo PET lá do ano passado. Então, eu passei de ano, eu passei do quarto para o quinto, mas eu fiquei devendo carga horária. Então, eu estou entrando em contato com esses pais, com esses alunos que estão devendo carga horária do ano passado, que não entregou os PETs de educação física do ano passado. Então, se isso acontecer, se você não faz as atividades complementares, o ano que vem você vai ter que fazer de qualquer jeito. Mas eu vou estar lá no 6º ano, vou estar em outra escola. Não importa, o professor de educação física lá da outra escola vai te cobrar e ele vai enviar para mim depois se você fez ou não. E se mesmo assim eu não fizer, quando você sair da escola, você pega um documento que chama histórico. No seu histórico tem tudo que você fez nessa escola no período que você estudou lá. Então, se você ficou devendo carga horária, vai estar constando lá, ficou devendo carga horária de educação física. Isso pode te atrapalhar quando você, às vezes, for entrar numa faculdade quando você terminar a escola. Então, por isso que é importante fazer não só o PET, mas também as atividades complementares que o professor passa. Professor, você vai passar quantas esse bimestre? Não sei. Vai depender da quantidade de aulas que a gente tiver quando a gente estiver em casa. Então, por exemplo, são 8 pontos no total. Se eu passar 2 atividades complementares, cada uma vai valer 4. Se eu passar uma só, no caso a de hoje já é a primeira, essa de hoje já está valendo os 8, se eu não conseguir dar mais nenhuma atividade complementar até terminar o bimestre. Então, por isso que é muito importante fazer todas. Que a gente não sabe quantas que a gente vai ter no bimestre inteiro. Vai que tem só a de hoje e você não faz a de hoje. Perdeu os 8 pontos. Então, por isso que é importante. Não vou conseguir participar da aula hoje. O que vocês têm que fazer? Assim como todas as aulas, assistir a gravação e depois preencher o formulário. Esse formulário de hoje, já vou adiantar a vocês não conseguem